Olá, tudo bem com você? O texto que nós vamos ler agora é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e um dos textos que eu mais amo. Está lá no livro de João, capítulo 14. Tenho certeza que você já ouviu esse texto. Lá diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que texto maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mas para nós entendermos um pouco melhor o texto que nós lemos agora, é necessário nós analisarmos um pouco o contexto. E aqui vai uma dica para você que gosta de estudar a Bíblia. Eu não sou pastor, né, não sou teólogo, mas eu tenho aprendido um pouco com a palavra de Deus. É sempre interessante que quando você lê um texto, para você entender realmente o seu conteúdo, é necessário você ler o contexto da passagem bíblica que você leu. E o contexto nosso, é claro, está no capítulo 13. No capítulo 13. Seria interessante você ler todo o capítulo 13 e depois você ler todo também o capítulo 14, pois nós sabemos que quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita com capítulo e com versículo, né? Então seria muito interessante você ler sempre o contexto do texto que você lê, para você entender e ter uma noção melhor realmente o que o autor ali quis nos trazer, né? De real, de entendimento, né? Nós sabemos também que a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, em uma cultura totalmente diferente. Então é muito interessante essa dica que eu estou te dando para você, que você lê o contexto para entender melhor o texto. E não temos tempo aqui para poder ler todo o capítulo 13 e depois você leia. Depois nós temos tempo também de ler todo o capítulo 14, depois também você lê, tá bom? Mas vou apenas deixar alguns versículos aqui para você ter apenas uma contextualização mais ou menos, né? Para você entender melhor o capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. O versículo 33 do capítulo 13, que diz o seguinte: Filhinhos, Jesus dizendo, Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, e buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha que frase de Jesus, né? Aonde ele iria, os discípulos não poderiam ir junto com ele. Eu imagino como os discípulos ali naquele momento realmente ficaram temerosos e conturbaram-se os corações ao mestre falar isso. Mas Senhor, o discípulo poderia dizer, Senhor, deixamos tudo por ti. Cremos que o Senhor é o nosso libertador. E o Senhor agora disse que vai para um lugar e aonde o Senhor vai, nós não podemos ir. Como assim, ó mestre? Deixamos tudo por ti. Amigos, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que os discípulos de Jesus, apesar de ter vivido ali com ele 3 anos e meio, eles não compreendiam totalmente o plano de Jesus. Muitos deles acreditavam, muitos acreditavam que Jesus iria libertá-los das garras de Roma. Muitas vezes o foco dos discípulos, mesmo convivendo com Jesus 3 anos e meio, estava aqui na terra. Nós podemos lembrar em algumas passagens bíblicas, eles disputando para poder perceber, ter privilégios, né? Qual seria o primeiro no reino de Jesus? Qual sentaria à sua direita, qual sentaria à sua esquerda? Mesmo convivendo com o mestre, muitas e muitas vezes o pensamento dos discípulos estava voltados aqui para a terra. E aí sempre que eu leio, eu fico meditando para mim mesmo e para nossa igreja, né? O povo de Deus aqui na terra espalhado em todas as denominações, em todas as religiões tem povo de Deus. E eu fico imaginando muitas e muitas vezes nós mesmo convivendo com a religião, mesmo lendo a Bíblia, né? Tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, aceitando Ele, recebendo o batismo, e o tempo passa e nós muitas vezes estamos voltando todas as nossas forças, todos os nossos pensamentos para aqui, para a terra. E muitas vezes nós esquecemos do que Jesus tem preparado de melhor para nós. Não que nós não devamos trabalharmos, estudarmos, mas muitas vezes quando nós focamos muito nessas coisas, isso já aconteceu comigo, nós nos esquecemos um pouco do reino celestial.
E isso nós devemos perceber para que nós não venhamos sermos pegos de surpresa quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. O versículo 36, sempre Pedro, né? Sempre Pedro ali à frente. O versículo 36 do capítulo 13 diz o seguinte: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E o versículo 37, replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E o versículo 38, respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. Nesses versículos aqui nós podemos perceber que realmente Pedro estava, vamos dizer assim, equivocado, né? Claro que ele tinha uma confiança muito grande no Senhor Jesus, mas mesmo ele estava também voltando o seu pensamento aqui para a terra neste momento. Então, dentro desse pequeno contexto aqui, Jesus então diz o texto que nós lemos no início, né, de João, capítulo 14, de 1 a 3, um texto muito conhecido: não se turbe o vosso coração. Então, nesse contexto, né, o qual os discípulos ali pensavam que o seu mestre ia e iria abandoná-los, que eles iriam perder tudo aquilo que eles tinham planejado. Jesus então diz o texto maravilhoso: não se turbe o vosso coração. Nós agora estamos passando por uma pandemia, né? Todo mundo aí enclausulado, e por isso que também eu tive essa vontade de fazer alguns vídeos. E nosso coração também está assim, né? Meio agitado, meio sem saber o que fazer. E os nossos planos, hein? A nossa faculdade, né? O meu trabalho, o meu sustento, o meu carro. Eu ia comprar o carro esse ano, mas tudo deu errado. Eu ia comprar uma casa e tudo deu errado. Nossos pensamentos muitas vezes estão voltados para a terra. Aí Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus, ele tem preparado um lar para nós. Não um lar que tenha coronavírus, não um lar onde tem a morte, onde tem a tristeza, onde os nossos planos aqui não passam de 10, 20, 30 anos, onde nossos desejos se passam, mas um lar, uma casa, onde será uma casa eternal, para todos sempre, uma casa ao qual eu e você, nós não mais sofreremos, porque o pecado não mais vai existir, e nós ali viveremos com Jesus por toda a eternidade. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio nas palavras de Jesus. Então, neste momento, não se turbe o vosso coração. Confie em Deus, entrega todos os teus planos a Ele, e tenho certeza que o mais Ele fará por você. Lembre-se que Jesus tem uma morada para mim e para você. Essa morada, ela é maior do que todos os nossos planos que nós aqui fazemos na terra. Então, se você ainda está com o seu pensamento, com seus esforços todos voltados para este planeta, acalme-se, tranquilize-se, pois Jesus com certeza tem algo melhor para você e para mim. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja e o livre para todo sempre. Um grande abraço, fique com Deus.